Pessoal, a gente falou agora no último, né, sobre a MAD, sobre câmbio, e tá na hora agora a gente conhecer mesmo esse braço novo em termos, né, no grupo, já atuando bastante, já o Marcelo com o grupo International, né? Mas primeira pergunta mais importante, Marcelo, é MADS ou MEDS? Cara, como que se pronuncia direito para eu poder entender? Essa pergunta é engraçada, né? Porque dentro do escritório a gente sofre esse tipo de problema, Sim, né? Então, o nome não existe, né? É uma junção de letras, né? Enfim, eu falo MADES, mas eu não me importo quando as pessoas falam MEDES, muito pelo contrário, eu não vejo mas isso como é a problema, fonética, não. né? Cada um É tem a sua fonética, fonética. as pessoas... Se fosse uma palavra americana, seria MEDES, né? Mas Exatamente. para mim, sinceramente, não me importa. O importante é a atuação dela lá na Perfeito. Então, empresa, né? saindo um pouco da brincadeira, né? Explica um pouquinho pra gente o que que é a Mads, o que que atua, qual que é o intuito, o core business aí, o que que você aplica o que que você entrega de solução, né, com a Mads. Você já deu o gancho já, a solução. A gente atuando, né, com o Grupo International e sentindo as dores dos clientes, as necessidades, a gente... Imagina, você faz uma abertura de uma offshore, com qual objetivo? Para uma expansão internacional. Então, obviamente, você acaba tendo que fazer envio de recursos. Sim. Você faz uma implementação de um negócio de um estrangeiro aqui no Brasil. E aí, automaticamente, ele vai ter que trazer recursos para cá também. E aí, percebendo essa necessidade dessas transações de remessas, de valores, né? Todas as vezes a Priscila acabava atuando, né? Ou como representante legal, ou atuando ali nessa questão de gestão da offshore, percebeu-se que a gente sempre esbarrava numa estrutura em uma instituição financeira, né, um banco de câmbio, uma corretora de câmbio, e aí a gente que municiava eles com informações, com clientes, com a documentação, e a gente tinha tudo isso, a gente podia fazer isso internamente. Por que a gente, né, não traz esse conforto também para o cliente, né? Ao invés de falar para o cliente, vê lá com o seu banco para fazer esse câmbio, né? Enfim, não. Aí ele vai perguntar, aí vai ficar. O banco pede para ele a documentação, ele pede para a gente manda para ele, ele manda para o banco. A gente fala, não, peraí, vamos tentar encurtar esse caminho, vamos dar essa vantagem para o nosso cliente, vamos oferecer essa solução de serviço que aí a gente pensou na Mares. Pensando numa solução mesmo, para que o cliente tivesse uma facilidade e a gente pudesse ter principalmente agilidade na hora de trazer esse recurso ou de enviar esse recurso. Foi aí num bate-papo com a Priscila que a gente acabou percebendo essa necessidade, falou, poxa, será que não seria interessante a gente estruturar isso? E aí a gente estruturou, a gente criou diversos parceiros de bancos e corretoras para que a gente pudesse ter cada vez mais limites estendidos na hora de fazer uma operação, não ficar limitado a uma operação mais menor, né? Ou seja, não tem limite. Eu quero trazer US$ 1 bilhão. Pô, quer? Você pode? Então vamos tentar fazer isso, né? Vamos Bacana. viabilizar. E aí a gente está cadastrado como correspondente bancário abaixo dessas organizações, registrado no Banco Central, isso também é bem legal. A gente, por ser um correspondente, a gente tem tanta responsabilidade quanto um banco, quanto uma corretora, que tem responsabilidades, porque a partir do momento que você tem autorização do Banco Central, você tem obrigações quanto às regulamentações, né? Então, ou seja, eu sou obrigado a ter o cuidado quanto à documentação, quanto ao objetivo daquela operação, a capacidade financeira do cliente, Todas as responsabilidades todas como as um banco. responsabilidades e normativas para que não se esbarre em algo que seja ilícito, né? Exatamente. Então a gente assina também por isso, a gente tem essa obrigação. E para a gente fica bem fácil, porque como a gente inicia a operação do cliente, tanto para o cara, para o estrangeiro que está entrando, quanto para o brasileiro que está saindo, né, que abrindo uma empresa fora, acho que fica fácil, porque a gente sabe qual que é a operação desde o início. E a comodidade para o cliente final que já vai ter tudo embutido ali naquele mesmo, Então no mesmo contato. sim, a gente consegue preencher toda a documentação do QAC, do compliance, tudo com o objetivo de já estruturar isso. Diferente, por exemplo, se eu falar para um estrangeiro ou para um cliente qualquer, você quer fazer essa operação? Vai lá no seu banco comercial tradicional. O banco comercial tradicional tem uma série de produtos que o gerente ali trabalha e o banco e o câmbio com certeza não é o principal deles, a meta dele não está ali relacionada a isso. Ele vai ter dúvidas.
Ele vai conseguir fazer o câmbio? Óbvio, o banco comercial grande faz câmbio como qualquer outro banco, mas não é o principal produto deles. Exatamente. Então, ele vai ter dúvidas, ele vai enfiar para o cliente um calhamaço de fichas para ele preencher, vai solicitar para ele um monte de documentos, e aí o cliente vai ficar inseguro. Fala, e agora, o que eu faço daqui para frente? Exatamente. Eu não sei preencher isso. Não, esse é um depoimento que eu vou dar, que é o que a gente vem conversando, né? Com o meu processo de atender clientes do exterior, a minha dificuldade maior e o meu medo maior era como que eu vou receber dessa galera, né? Mesmo com a filial em Portugal, que a gente está nesse processo, tem uma abertura de conta e tudo mais, eu tinha que trazer esse dinheiro para o Brasil, né? E esse foi o meu maior medo inicial quando a gente pensa em exportar nossos serviços. Quando é produto, até você tem aquele ganho, às vezes converte na hora, tal, você faz um pagamento por e-commerce e tudo mais, mas quando é um serviço, você fica também com esse receio. E foi nesse quesito que eu peguei o ponto do seu atendimento, que é explicar e se dedicar para resolver aquele problema, que é diferente de um banco. Um banco vai jogar para mim um monte de PDF, onde eu tenho que preencher um monte de informação que eu não sei o que eu vou fazer, e aí a gente vai de novo no ponto do tirar o passaporte estrangeiro. Se você vai direto no consulado, você também consegue, mas, cara, você vai ter uma ficha gigantesca para preencher, você não sabe o que é preencher direito aquilo lá. Você vai demorar no processo muito mais, você vai ter que aprender a preencher a ficha. Sim. E no caso da Mads, ela ela entrega para mim, entrega ela já resolve o problema e entrega para mim, né? Exatamente. E isso, assim, não caiu do céu a Mads, né? A gente sabe que você tem um histórico de trabalhar em banco também. Você não é um cara que não entendia nada, fala, pô, não, agora eu vou abrir a empresa de câmbio. Não, fala um pouquinho da sua experiência profissional, que também que valida esse conhecimento seu já com atuações bancárias, né? Sim, né? Eu já trabalhei em banco comercial, né? Próprio Itaú, vou falar aqui o nome, enfim. Sim. Fui gerente no Banco Itaú, PJ, trabalhei no Banco Cruzeiro do Sul. Já fiz operações de trade, né? E já ganhei, já perdi dinheiro, né? Normal, trade, né? a gente perde, Brincar né? na trade ganha, né? É uma brincadeira. Se você se virar uma brincadeira, aí é perigoso. Exatamente. Né? Então, eu já tinha uma noção do mercado financeiro. E isso facilitou bastante para que eu pudesse enxergar o negócio com mais facilidade. Né? Mas é claro que ficou fácil também eu cruzar essas informações vendo a necessidade do Grupo International e vendo a atuação ali da Priscila e a necessidade dessas transações. Aí eu falei, pô, peraí, por que a gente não faz isso? Né? Qual é a dificuldade de a gente fazer? Não, dá para fazer, então vamos fazer? Vamos fazer. E aí agora a gente consegue fazer isso internamente, né? Então, eu não preciso acionar ninguém. Eu mesmo faço isso, a gente mesmo faz isso, a gente mesmo preenche a documentação, a gente já sabe qual é os documentos necessários, eu já faço o cadastro do cliente, já no banco que eu acredito que ali vai ser mais rápido, né, para a necessidade dele, deixo tudo preenchido, já deixo tudo aprovado, tudo viabilizado e a gente só passa o canal bancário para o cliente, ele faz a operação e a gente recebe e transfere para a conta dele. Eu vou fazer uma ressalva aqui. Por que a gente faz por corretora de câmbio e não pelo banco direto? Eu, como CEO das empresas e representante legal, sempre vi essa dificuldade com os bancos. Na verdade, você sabe que nós começamos nossas operações, nosso valor ficou preso 6 meses, não foi? Como não lembrar, né? Porque tem muitas operações... Não vamos dizer o nome do banco aqui, mas ele ficou com o nosso dinheiro 6 meses, a gente não tinha como tirar o dinheiro de lá. Exatamente. Isso foi horrível para o nosso caixa, ainda mais que a gente estava num processo de expansão. Exatamente. Atrapalhou bastante. Então, assim, isso não aconteceu só com o nosso escritório, mas aconteceu com alguns clientes meus. Eu vi a burocracia que é para você abrir uma conta, por exemplo, eu abro uma conta, meu cliente quer operar amanhã, já começar a operar. Eu consigo abrir uma conta bancária para ele começar daqui 3 dias, já está aberta. Agora, se eu coloco uma operação de câmbio nesse processo de abertura da conta, colocamos aí 15 dias para chutar baixo. Mesmo assim, não tenho garantia que o recurso vai chegar e vai ser habilitado, porque tem um monte de documentação diferenciada, uma burocracia mais específica interna, o que dificulta toda a operação do meu cliente, dificulta as operações de investimentos. Então, realmente, eu fiz isso. Hoje, todos os meus clientes que entram, eu falo assim, corretora de câmbio. Por quê? Porque D0, D1,
ele tem os recursos dele, precisa pagar. Eu, à frente das empresas, sei que eu tenho imediatismo para pagar muitas contas, ele é funcionário, às vezes é operação, fornecedor, e eu preciso desse dinheiro imediato. Daí eu já trabalhava com algumas parcerias, mas trazer o câmbio para dentro do escritório, trazer o câmbio para dentro do grupo foi muito importante para nós, porque é uma agilidade maior e eu estou acompanhando, na verdade, a saúde da empresa, o procedimento operacional e toda essa parte. E falando em era digital, né, a gente fala em conexão e velocidade. Então, isso é mais uma demonstração do quanto o grupo está preocupado em entregar mais velocidade e soluções para os clientes. O câmbio foi uma necessidade que a gente identificou internamente para aumentar a velocidade dos processos, mas que isso reverbera diretamente no nosso cliente com essa velocidade maior, resolvendo problemas que ele poderia ter se o dinheiro ficasse barrado em algum banco. Ele não teria caixa, ele pagaria contas atrasadas, poderia sofrer processo, poderia sofrer negativação, poderia ter vários problemas ali incumbido nessa empresa nova que está começando a criar mesmo vínculos com o país, e a gente consegue minimizar totalmente esse impacto. Por quê? Porque está internamente e às vezes não precisa nem pedir para o cliente os dados, porque a gente já tem os dados no nosso cadastro, né? A gente já cuida desse processo para ele internamente, né? Isso é o que facilita. E acho que foi por esse motivo que eu enxerguei a oportunidade, porque eu percebi ali que a gente tinha muita vantagem, né, de a gente poder conduzir isso. Criar essa solução, na verdade, foi mais para ajudar o cliente do que a gente mesmo. A gente acabou pegando um trabalho a mais, essa é a verdade, né? Exatamente. Mas você falou nessa questão de agilidade. Quando a gente pensa em questão dessa era digital, sim, tudo é simultâneo, tudo é dinâmico, tudo é rápido. Mas só que quando se fala de recursos vindos do exterior ou indo para fora, principalmente aqui no Brasil, existe uma regulamentação bem severa, né? Tem normas, tem normativas que precisam ser seguidas. E não necessariamente precisa colocar velocidade nesse meio, às vezes precisa de tempo. Sim. O que precisa é ter alguém capacitado para poder, sim, gerar velocidade. Porque se tem alguém capacitado, Perfeito. esse alguém vai conseguir identificar todas as informações necessárias para agilizar, mas não deixar de passar a informação. Perfeito. A velocidade com responsabilidade. Com responsabilidade, né? Por quê? Porque se você passa uma informação incorreta, faz algum enquadramento incorreto, o cliente paga por isso. Exatamente. Ou um enquadramento incorreto, que talvez ele não pague, mas em contrapartida ele deixa de ganhar. Então, que acho que é pior ainda, né? Exatamente. Que é pior ainda. Você faz um enquadramento errado da operação do cliente, por exemplo, o cliente estrangeiro que a Priscila acabou de fazer a implementação dele. Aí ele vai fazer um aporte de capital. Existe uma vantagem de investimento direto, né? Então, ou seja, tem esse enquadramento, onde ele não vai pagar imposto. Aí a gente não... Ele faz em algum outro banco que essa pessoa não enquadra ele nisso, ele vai pagar e vai perder 30% do valor de investimento. Isso é ruim, né? E já presenciamos essa situação de um cliente pagar indevidamente imposto, sendo que a operação não exigia tributos. Não, e o que vocês estão colocando é um impacto direto. Mas existe um impacto indireto em operação, que é o quê? Se o cara, exemplo, que a gente está perto da Black Friday, e ele precisa de um investimento para comprar insumo para poder gerar o produto dele. E esse investimento que ele vai fazer é um aporte. Se esse aporte fica travado, além de ele ter problemas que ele pode ser diretamente pagando outros tributos, se está fazendo errado, ele vai deixar de fazer aquela operação. E isso vai ter um prejuízo grande para a empresa dele. Então, eu acho que são vários processos diretos e indiretos que estão envolvidos em escolher o melhor caminho para fazer de maneira correta, com velocidade, mas com responsabilidade, não deixar para a última hora. Mas um erro pode colocar ele à espera de 6 meses. Imagina para uma empresa precisando de um aporte, querendo, no momento de expansão, que é um momento de investimento, é um momento crucial, ele ficar com o dinheiro parado e ter que mandar embora funcionário e não conseguir pagar. E isso é um problema muito sério. Isso é um problema que vocês vivenciaram. Eu, por exemplo, desde que estou no escritório e a Mads está aberta, a gente nunca passou por isso. Graças a Deus. A gente o cliente sempre teve, ao contrário, ele sempre teve a segurança. Na verdade, eu preciso fazer o aporte hoje,
De qual valor? A Priscila já fez lá o provisionamento, enfim, e aí ele manda e no dia seguinte deposita na conta do cliente. E na verdade ele nem acha que existe esse problema, ele nem imagina que esse Exatamente. problema existe. Mas aí entra o seu trabalho específico da consultoria, da assessoria e do acompanhamento, que você não vai encontrar esse trabalho num banco grande que não é o core business dele. Ele não vai, o gerente não vai te dar esse apoio porque não é isso que ele faz. Ele dá apoio para outras coisas, investimentos. Agora, câmbio, fala, não, é aqui o canal de câmbio é esse, você fala lá. Não é um banco focado nisso. Então, aí que vai talvez ter o problema, porque ele vai preencher errado, ele vai demorar para enviar. Porque é o que eu comentei. O banco, a corretora, o correspondente, ele é alguém autorizado pelo Banco Central, então ele tem que seguir umas normativas e ele acaba solidariamente tendo responsabilidade. Sim. No caso do banco comercial, na dúvida do que é aquela operação, do que é a empresa do cliente, do tipo de serviço que ele está fazendo, que tipo de produto que ele está vendendo, como que funciona a operação dele, ele vai enquadrar onde ele paga imposto. Né? Sim. Por que ele vai, na dúvida, ele vai, peraí, eu não sei, não entendi muito bem, não, então vou nessa daqui que é a tradicional, né? Questão de enquadramento de natureza de operação. E é interessante porque aí, depois que a gente colocou isso dentro da estrutura do escritório, a gente conseguiu tanto ajudar as operações de offshore quanto as operações de implementação de empresas estrangeiras no Brasil. Para ambos, existe aí a operação de câmbio e para ambos a gente consegue atuar e aí, por ter todo já know-how de conhecimento de como que funciona a estrutura, tanto dessa empresa que está entrando quanto que está saindo, a gente fica mais fácil para a gente poder conduzir e aí eu fazer o cadastro completo desse cliente no Banco Central, deixar um limite já pré-aprovado de operação de transferência, já deixar a capacidade do cliente financeira já habilitada, a documentação atualizada. Às vezes o cliente acha que, por exemplo, ele é casado, ele acha que não precisa mandar a documentação da esposa dele. Então, se a gente já pede isso antes, tem que mandar, né? Enfim, ele precisa passar essas informações. Eu sou estrangeiro, eu não quero mandar meu extrato bancário. Tá, existem outras formas, né? Tem o IRS, que é como se fosse um imposto de renda aqui no Brasil. Enfim, existe uma série de outras formas de a gente... Todo esse processo... Isso que é interessante, né? Desculpa te cortar, mas todo esse processo é super interessante pelo fato de você... Você tá vendo que você já sabe como agir em cada situação? E isso... A gente não teve no banco isso. A gente não teve esse processo de ajuda, esse atendimento diferenciado, você entendeu? Sim. Por quê? Porque o gerente de PJ, teoricamente, não saberia do câmbio. Sim. Tecnicamente, ele não sabe, se a gente falar em tem grandes o setor de instituições. câmbio no banco. Exatamente, tem o setor de câmbio. E a gente não é a tendo pessoa, isso, não sabe de tudo. Né? a gente tendo isso interno, olha como dá agilidade. Querendo ou não, vai dar velocidade. E não uma velocidade irresponsável. É responsável porque você já sabe o trâmite. É a mesma coisa que a gente pensar no offshore, a mesma coisa na representação legal, a mesma coisa nos processos de marketing. A gente já tem uma robustez naquilo que faz e a gente entrega aquilo já sabendo os processos. Então, é muito mais dinâmico o processo de cadastramento, de preenchimento. Esse processo burocrático, sabe? Escolha, definição. Isso daí ganha uma velocidade. Imagina chegar uma folha PDF para você, 5 folhas, para você preencher, você não sabe nem como começar. Você demora uma semana para preencher aquilo. Sim. E com você, não. Com você já sabe o que é, você já preenche, fala, é isso aqui, funciona assim, assim, assim. Então, em 2 dias, pronto. Eu passo por isso não só no preenchimento da MADES, né? Ou seja, para abrir a conta do cliente no banco para poder fazer a transferência. Mas também na offshore, né? A gente passa por isso também na offshore, né? Exatamente. E um código SWIFT não quer dizer que sua operação vai dar certo, porque a minha aconteceu Eu isso. aprendi isso com o Marcelo. Um código SWIFT não quer dizer que a operação vai dar certo. Nada disso. Um código é um código. Tem que saber fazer o preenchimento, né? Porque quando você faz uma operação de câmbio, muitas das vezes tem um banco intermediário, né? Sim. A conta não é uma transferência como se fosse, como é que eu vou te explicar? Como se fosse um Pix, né? Eu estou mandando da minha conta para sua conta. É uma transação internacional, tem o banco de origem, o de destino e tem um banco intermediário, que é quem vai fazer o repasse, né? E aí na hora de fazer o preenchimento, as pessoas, muitas das vezes, elas fazem alguma confusão, enfim, aí volta, o dinheiro não entra. É aí que está o problema, ficar nesse ciclo precisa, de vai e volta. Precisa desenhar bem, né? Explicar bem certinho para não ter essa dúvida, esse conflito. Exatamente. Assim, pessoal, a gente
só falou um pouquinho do câmbio e das variedades que tem aí, que tem muita coisa para a gente Sim, conversar tem ainda. bastante coisa. Mas a gente conseguiu fazer uma pequena imersão sobre o que é a Mads, né, sobre o trabalho que ela entrega, que faz total sentido nessa evolução do grupo, e ele vai continuar evoluindo com outros braços. A própria Mads pode entregar outras soluções também, que eu sei que o Marcelo tem outras soluções que a gente vai falar depois também, algumas soluções bacanas, né? Mas deu para entender o que a Mads atua diretamente dentro do grupo, o quanto que ela é importante no processo de representação e da offshore, né? Por que a gente falou especificamente da Mads? Porque ela faz parte, ela contribui diretamente para que o processo da offshore ou da representação legal ele se concretize dentro do que o cliente espera, né? Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre câmbio, acredito que vai ter bastante. O Marcelo vai poder explicar mais para vocês. Vocês podem deixar o comentário, pode entrar em contato com a gente, tá? Além do site do grupo, lá no site do grupo você vai encontrar também o site da Mads, né? Onde você vai ver exatamente os serviços que ela entrega, qual o diferencial que ela tem no mercado, e o Marcelo à frente, que é um cara que não está só à frente da Mads, mas ele tem todo um histórico de bancário, de trabalhar com trade, então ele sabe cuidar bem do seu dinheiro. Pode ficar tranquilo que ele vai colocar o dinheiro certinho no lugar dele da maneira correta, tá? Obrigado, pessoal. Valeu.